Filipenses 2, de 5 a 11. Muito bom ver uns irmãos de volta. Alguns irmãos estavam viajando, outros estavam sem conseguir vir ao culto. Estão retornando. Que Deus abençoe vocês. Você encontrou, diga eu encontrei. Metade encontrou, metade não. Agora outra metade, já encontrou? Diga encontrei, pastor. Acompanhe a leitura comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós rogamos mais uma vez que o Espírito que foi derramado sobre a igreja há mais de 2000 anos atrás atuou de maneira sobrenatural, vem atuando ao longo do tempo, conduzindo o teu povo nessa verdade, mantendo o teu povo no caminho. Rogamos que Ele, Senhor, nos ensine mais uma vez nessa noite. Abra então o nosso entendimento. Quanta riqueza nesse texto, quanta vida há aqui, Senhor. Nos ajuda. Somos tão dependentes de Ti, tão carentes dessa verdade. Precisamos tanto de Ti. Sê propício a nós, pecadores. Tem compaixão de nós, Senhor. Derrama sobre a Tua igreja uma bênção nessa noite. Se eles entenderem essa verdade, se isso tomar conta do nosso coração, Senhor, certamente nós sofreremos menos, amaremos mais, choraremos, consolaremos uns aos outros, fortaleceremos uns aos outros. Que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja. Receba glória ao Teu nome, somente ao Teu nome nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Preste atenção. Eu estava dizendo aqui antes de lermos o texto que o maior problema hoje, não só da igreja, mas da vida, é o problema que os relacionamentos trazem. O convívio, seres humanos diferentes, defeituosos, com falhas, com fragilidades, com medos, com angústias, com decepções, com frustrações. E a gente vem trazendo ao longo da história e acumulando na nossa bagagem de viagem uma série de coisas. Talvez são tantas histórias, coisas que você traz da infância e passa pela sua juventude, e você se torna adulto e passa para os seus filhos, que passa para os seus netos, e isso vai trazendo uma série de enfermidades, não só espirituais, mas físicas, emocionais. Talvez você está preso a uma frase dita há anos atrás. Você não gosta de se relacionar, você não consegue ter pessoas. Eu já peguei quadro de pessoas que falaram assim: pastor, a minha vontade é de entrar invisível na igreja, ouvir a palavra e sair invisível para que ninguém me cumprimente. Quantos de nós ouvimos muitos falarem, ou talvez até nós falamos: eu não quero mais estar na igreja, eu não quero mais viver na igreja, eu fui muito decepcionado, eu não quero mais ir para a igreja. Outros tantos passam isso no ambiente familiar. Quantos filhos estão assim, quantos pais estão assim, porque se relacionar é muito difícil. Quantos casamentos estão naufragando por isso?
Quantos filhos estão se afastando dos pais por isso? Quantos pais estão perdendo os filhos por isso? Quantos amigos estão quebrando as alianças de amizade por isso? Quantas pessoas estão abandonando a fé por isso? Pelo problema de relacionamento. E quando você propõe para uma igreja andar em serviço e em amor, isso quer dizer que você vai ter que se relacionar com o seu próximo, você vai ter que chorar com os que choram, você vai ter que se alegrar com os que se alegram. Deus sabe disso, Ele se alegra, mas o diabo também sabe disso. E ele começa a usar a sua estratagema para fazer com que a igreja não ande em comunhão. Porque o que o salmista disse é o seguinte: ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Andar em comunhão e em serviço é uma tarefa difícil para a igreja, mas é a tarefa que Deus estabeleceu para a igreja. O apóstolo Paulo escreve essa carta e eu quero situar você, e essa carta vai responder isso. Preste atenção, essa carta e esse trecho vai responder todos os seus questionamentos a respeito de dores, frustrações e de relacionamento. Preste atenção, senão. Eu quero situar você essa carta. Paulo escreve essa carta quando ele está preso em Roma. Possivelmente ele plantou essa igreja na segunda viagem missionária que ele fez na Ásia. Paulo então planta essa igreja. E o propósito do apóstolo Paulo ao escrever a carta aos Filipenses é agradecer a generosidade dessa igreja. A igreja de Filipos era uma igreja fiel, parceira de Paulo no ministério dele. Era uma igreja que mantinha o apóstolo Paulo para as viagens missionárias, enviava ofertas para que Paulo pudesse se manter e pregar o evangelho. E Paulo então agradece a generosidade dessa igreja. E Paulo escreve essa carta para agradecer a isso. Paulo é um pastor, mas ele não é um pastor de gabinete. Ele sai para pregar. Ele está plantando a igreja. Ele foi levantado por Deus para avançar o reino. O maior, talvez o maior plantador de igrejas da Bíblia. Paulo é teólogo, mas a teologia de Paulo não é sentada atrás de um computador. A teologia do apóstolo Paulo era inspirada pelo Espírito Santo. Paulo escrevia teologia, mas da inspiração do Espírito Santo, para fortalecer a igreja, para o crescimento da igreja. E esse texto que Paulo escreve talvez seja o texto mais robusto a respeito de uma doutrina que nós chamamos de cristologia, a doutrina a respeito de Cristo. Talvez seja o texto mais completo quando fala a respeito de Jesus. E Paulo escreve esse texto teológico. Só que esse texto vai além de apresentar os dois estágios em que Cristo Jesus passou: o estágio da sua humilhação e o estágio da sua glorificação. Esse texto talvez vai trazer o remédio para muitos corações feridos, o remédio e a resposta para muitos problemas que temos enfrentado, causado, criado. Esse texto, essa igreja tinha uma característica especial. Olha comigo o versículo 15 do capítulo 4. Ele diz: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ele está falando, essa igreja é uma igreja que sustentava missionário, que dava a condição para o missionário, era uma igreja missionária. E essa igreja manteve Paulo nessa pregação. Paulo agora está preso em Roma, e a igreja, para suprir as necessidades de Paulo, a igreja ela envia um homem para poder visitar Paulo. Essa igreja se preocupa com o apóstolo Paulo. Na verdade, essa igreja aqui, das portas para fora, ela tinha amor à obra missionária. Essa igreja está dentro daquela característica que a gente fala assim, muita gente fala assim: ô pastor, nós temos que ser uma igreja da porta para fora.
É verdade. Essa igreja era assim. Uma igreja da porta para fora. Uma igreja missionária. Uma igreja que se preocupava com o missionário. Se preocupava com o avanço do evangelho. Mas essa igreja tinha um problema da porta para dentro. E Paulo vai tratar esse problema. E essa igreja tinha um problema que todas as igrejas têm da porta para dentro. Essa igreja tinha um problema de relacionamento. Essa igreja estava enfrentando um problema. Preste atenção, irmão. Quem plantou essa igreja foi o pastor Júnior, não, meu filho. Comedor de feijão, defeituoso, frágil, em processo de formação, falho muitas vezes. Foi o apóstolo Paulo. Ele planta essa igreja, ele é o pastor dessa igreja. Da porta para fora, essa igreja expressava amor, generosidade, gratidão a Deus, investia. Essa igreja não tinha nada, nenhum apreço por isso, por riqueza, fama, nada. Ela investia nisso, mas da porta para dentro, essa igreja tinha um problema de relacionamento. Toda igreja vai ter esse problema de relacionamento. Da porta para fora ela conseguia resolver os problemas. Da porta para dentro ela estava tendo muitos problemas. Capítulo 4, versículo 2 vai dizer isso. Paulo vai escrever e vai rogar a duas mulheres, roga a Evódia e a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Tinha duas mulheres ali, duas irmãs, que não estavam conseguindo viver em harmonia, e possivelmente eram irmãs que exerciam influência na igreja. Elas eram atuantes na igreja, mulheres ativas na igreja. Olha o verso 3. A ti, fiel e companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes não se encontram no livro da vida, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ele está falando assim: olha, tem duas irmãs aí que estão tendo problema, e essas irmãs, elas influenciam grupos. Não é assim que acontece na igreja? Você tem um problema de relacionamento e você começa a espalhar esse problema na igreja, para o seu grupo de relacionamento, e logo agora o seu grupo de relacionamento toma esse problema para ele, e passa a ser um problema de um grupo agora, e não mais de um irmão. E é isso que Paulo está falando com essas irmãs: olha, eu rogo a vocês que pensem de maneira igual no Senhor, porque é só um Senhor, é só uma verdade. Meu irmão, se você tem um problema de relacionamento, trate com quem você tem. Não espalhe esse veneno nos corredores da igreja. Não espalhe para grupos. Não crie montim. A Bíblia fala: procura o irmão, vai até ele. Essa igreja está com esse tipo de problema. Aqui é um citado. Elas não estavam pensando iguais. E Paulo fala: vocês precisam viver em um só espírito, em uma só alma. Paulo diz: olha, existe um problema interno em vocês. Queridos, o que mais se tem na igreja é isso: problemas de relacionamento. Pastor, não dá para trabalhar com ele, pastor. Não dá. Pastor, é difícil demais trabalhar com Zacarias. Já parou para pensar, pastor? Pastor, pelo amor de Deus, deixa eu ir para outro ministério, mas trabalhar com a Gleice não dá. Problema de relacionamento. A igreja não consegue se relacionar. E aí é o seguinte: pastor, para mim é melhor ficar em casa. A melhor saída é eu não produzir fruto, do que ter problema e criar problema para o Senhor. Mas a Bíblia diz que a árvore que não produz fruto tem que ser cortada. Você vai produzir fruto ou não? Você vai querer se relacionar ou não? Você vai trabalhar ou não? Você fala: pastor, mas me dá uma solução então. Eu quero aprender a me relacionar, mas como me relacionar? Hoje a gente estava conversando com os meninos, eles falando de um livro: Como lidar com pessoas difíceis. Como é que começa a frase, Pedro, do livro? A primeira frase do livro: você já pensou como é difícil para Deus lidar com você? Pronto, eu já fechava o livro, começava a chorar e falava: não quero ler mais não, Senhor, já aprendi.
Mas nós temos a capacidade de ler essas coisas e falar: não, não é para mim não, é para o irmão que está lá. É ele que é difícil, eu não. Ah, meu filho, pastor Júnior. Não, pastor Júnior é bom de lidar com ele. Pergunta a Renata se é bom. Como lidar com esses problemas de relacionamento? E no capítulo 2, versículo 3, ele deixa claro que isso estava acontecendo dentro da igreja. Que havia partidos, grupos, a famosa panelinha que você não gosta. Eu tenho uma raiva dessa frase, irmão. Ô pastor, tem uma panelinha na igreja. Ah, graças a Deus essa igreja não está tendo esse tipo de coisa. Dá nos meus nervos. Né, irmão Eliezer? Panelinha só serve para você chutar bem longe essa panela. Que panela o quê? Panelinha na igreja, grupinho na igreja, isso é pecado. E estava tendo esse problema na igreja. Olha, é na igreja de Filipos. O apóstolo, o pastor da igreja, escreve: irmãos, o que está acontecendo aí? Eu rogo a vocês, pensem igual. Porque se vocês pensarem igual, acabou o problema. Não é bom andar com quem pensa igual a gente, irmão? Pastor, eu dou certinho com a Renata. Renata pensa igualzinho a mim. E quem diz que você tem que se dar bem só com quem pensa igualzinho você? Quem diz que nós temos que relacionar só com quem pensa igual a gente? Querido, preste atenção que essa mensagem está preparando você para esse ano. Você vai precisar se relacionar nessa igreja. Trabalhar e servir ao outro. E Paulo apresenta então que só existem duas formas de viver. Só tem duas formas de você viver a sua vida. Primeiro, olha o capítulo 1, versículo 21. Ele vai dizer: portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Essa é a primeira forma. Viver em Cristo. Olha o capítulo 2, versículo 21. Aí ele diz: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Ou seja, só tem duas formas de se viver a vida: ou você vive para Cristo, ou você vive para você. Ou você vive em Cristo, ou você vive em você mesmo. Ou você é servo de Cristo, ou você é senhor de você mesmo. É isso que acontece na igreja. Ou você vive para Cristo, ou você vive para você. Paulo falou: só tem esses dois caminhos. Ou você é cristocêntrico, ou você é teocêntrico. Ou Cristo é o ser da sua vida, ou você é o ser da sua vida. Tem gente que fala: pastor, eu gosto do evangelho assim, cristocêntrico, mas ele é um baita antropocêntrico. Eu gosto de ser agradado, pastor, gosto de ser visto, gosto de ser reconhecido. Tem um pastor que veio aqui na igreja, ele saiu daqui chateado porque eu não apresentei ele como ministro do evangelho. Nem sabia que ele estava aí. Se ele estiver vendo o culto, fica sabendo, viu, meu filho? Sabia que estava aqui não. Se soubesse também, não tinha problema nenhum. Você ia ficar sentado ouvindo a mensagem do mesmo jeito. Ia botar uma cadeira aqui na frente para ninguém sentar. Irmãos, tem pessoas que querem assim. Eles querem viver para si. E Paulo falou assim: eles não buscam o que é de Cristo, eles buscam o que é deles. Ele está falando para essa igreja. Tem duas formas só de você viver na igreja: ou você vive para Cristo, ou você vive para você mesmo. Ou você é servo de Cristo, ou servo de você mesmo. Não tem outro caminho. E é nesse momento que Paulo então vai inserir a doutrina e vai nos mostrar como podemos resolver os problemas de relacionamento interno da igreja. Paulo então vai trazer a resposta para tudo. E eu analisando a respeito desse, eu falei: gente, isso aqui não serve só para a igreja não. Isso aqui serve para o meu trabalho, isso aqui serve para o crescimento dos meus filhos, isso aqui serve para a reunião de pai na escola, isso aqui serve para a minha vida inteira, para a minha empresa, para os meus funcionários, para o meu patrão. Isso serve para tudo. Isso serve para a sua vida, preste atenção. Paulo apresenta então o Senhor como servo. Se você optou e está sendo ensinado a viver na primeira opção, o viver é Cristo, existe uma ordem para se viver em Cristo. E a ordem é: primeiro Cristo, depois o próximo, depois eu. Essa é a ordem. Primeiro Cristo,
depois meu próximo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz assim. Primeiro mandamento: ama o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu entendimento, né? E o segundo: ama você mesmo. É assim? Ama o teu próximo. Então, na ordem da vida, viver em Cristo é: primeiro Cristo, depois o meu próximo, depois eu. Como que eu posso entender isso, pastor? O texto que todo mundo gosta, Coríntios 13. Ele fala assim: Cristo é o amor, eu sou o amor. Aí ele diz: o amor não busca os seus próprios interesses, mas o interesse do outro. A lógica da vida do cristão é essa. Mas aí a pergunta é: responde não, só para você mesmo. Nós temos vivido assim? Você tem vivido assim? Primeiro Cristo, depois meu próximo, depois eu? Que, pastor? Meu próximo que resolva os problemas dele lá. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. É assim? Eu vejo crente falar isso. Aí a Bíblia diz: edificai uns aos outros em amor, andai uns com os outros, chorai uns com os outros, consolai uns aos outros. Como assim cada um cuida da sua? Entendeu a doutrina que está na igreja? Cada um cuida de sua vida, pastor. Será que nós temos vivido a lógica do cristianismo? Primeiro Cristo, depois meu próximo, depois eu. Essa é a ordem. No que diz respeito a relacionamento, então, Paulo insere uma doutrina, uma das mais fabulosas doutrinas da Escritura, para nos mostrar como resolver os problemas causados pelos relacionamentos. Pastor, não dá não. Eu já tentei várias vezes conviver com essa pessoa. Vai e volta, fica e faz, vem. Não tem jeito não, pastor, não dá mais para conviver. Cansei. Ó, pastor, e eu tenho paz que eu já tentei de tudo. Não é assim? Qual que é a resposta? O marido feriu, o pastor machucou você, decepcionou você, seu irmão, sua história. Ele diz: tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Essa é a resposta. Como assim? Preste atenção. Pastor, naquela igreja ela não dá não. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Pastor, ele me feriu demais, eu já aguentei esse homem a vida inteira. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Pastor, essa menina não tem jeito, olha o que ela fez, olha o que ela fala, olha o que ela faz. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Pastor, preste atenção, eu fui decepcionado demais com a igreja. Eu dava para a igreja, eu investia na igreja, eu entregava tudo que eu tinha para a igreja, era de segunda a segunda na igreja, e olha o que eles fizeram comigo. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Pastor, eu não suporto mais esse homem, olha o que ele fez comigo, ele já me traiu 1, 2, 3 vezes. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Mas o que é isso? Pastor, essa frase está muito vaga. Ok, então vamos aprofundar na frase, vamos entrar por ela. Ele diz: tenham em vós o mesmo sentimento, que existindo em forma de Deus, subsistindo em forma. A palavra forma aqui tem 2 palavras no grego que você pode entender a palavra forma. A primeira palavra que você pode entender forma é morfê, que é algo que significa imutável, não pode sofrer alterações. E a outra palavra é esquema, que é uma forma que muda
constantemente. A palavra que Paulo usa aqui é morfê, ele diz, mesmo ele sendo Deus imutável, que não pode sofrer alterações. O que ele está querendo dizer? Ele não pode deixar de ser um milésimo, uma fração de milésimo de segundo de ser Deus. Ele não pode deixar de ser um fio de cabelo menos Deus. A sua forma não muda, ele disse, ele subsistindo, ou seja, ele existindo antes de tudo, na forma de Deus, e que não pode ser mudado, que não pode ser alterado. Meu irmão, eu e você sofremos alterações. Você não está percebendo as mudanças em mim, não? Dá uma olhada no cabeleira. Muito obrigado com o menino lá, o barbeiro. A gente sofre alterações físicas. Não é assim? Os meninos que estão casando aí, eu olhei para um hoje e falei, meu filho, você está ficando barrigudinho. Pastor, engordei demais. Não é o Pets, não. Alguns olharam para o Pets. Não foi para o Pets que eu falei. Queridos, nós sofremos alterações. Nós estamos constantemente mudando. Mas Deus não, Ele não mudou. Ele disse, Ele existe. Antes de tudo existir, Ele já era Deus, imutável, não podia sofrer nenhuma alteração. Aí ele diz, e mesmo sendo Deus, Ele abriu mão do direito da sua forma legítima de Deus. Como é que é, pastor? O senhor está querendo que eu mude por causa desse homem? Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele sendo Deus, Ele não usufrui dos direitos de ser Deus. Ele esvazia da sua forma imutável de ser Deus. Pastor, eu estou sendo tolerante demais já há muito tempo. Então olha para Jesus e pergunta se Ele mudou, se a sua essência mudou. Você entende que isso responde todos os nossos problemas? Se você, meu filho, ao invés de olhar para o defeito do seu marido, da sua esposa, se olhasse para Jesus e falou assim, Ele é Deus, e Ele abdicou do direito de ser Deus, por que eu não posso abrir mão desse direito? Pastor, porque eu tenho vontade. Por que você não pode abrir mão da vontade? Se um Deus imutável abriu mão do direito de ser Deus. E diz o seguinte, ele continua, versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Mas esvaziou de quê, pastor? Agora a gente entra no negócio. Começar a pregar agora. Presta atenção. Existem uns atributos que a Bíblia chama, que a gente chama de atributos incomunicáveis de Deus. O que é isso, pastor? São os atributos que Deus não compartilhou conosco, que só Ele tem. Exemplo, a sua onipresença. Está em todo lugar. A sua onisciência. Tem todo o conhecimento. A sua onipotência. Tem todo o poder. A sua transcendência. É maior, é acima de tudo e de todos. Tudo que os olhos viram e tudo que os olhos ainda não viram, Ele está acima de tudo. Essa é a forma dele imutável. É isso que Ele era quando diz a forma de Deus. Diz que Ele tem todo o poder. Diz que Ele tem toda a autoridade. Diz que Ele está acima de tudo e de todos. Diz que Ele tem toda a ciência, todo o direito. Aí diz, Ele esvaziou disso. Ele esvaziou disso. O que é isso, pastor? Ele não usou
desses direitos de ser Deus. Qual que é o problema, maior problema dos relacionamentos? Pastor, é direito meu, eu estou no meu direito. O que é certo, não é assim? O nordestino que gosta disso, né? Oxe, o certo é certo. Fala assim ainda, né? O certo é certo. Comigo é assim, pastor, o certo é certo, errado é errado, e ponto final. E é assim mesmo, eu brigo pelos meus direitos, e eu não abro mão do meu direito para ninguém. É por isso que você terá ainda mais problemas em relacionamento. Porque você não tem em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas preste atenção. Do que ele abriu mão? Do que ele esvaziou, pastor? Dos seus atributos incomunicáveis também, sim. Os cientistas dizem, nos estudos, que o universo tem cerca de 93 bilhões de anos-luz. Não é isso? 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, o universo. Significa o quê? Que se você pegar sua nave espacial hoje e voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 93 bilhões de anos para ir de uma ponta a outra do universo. Do que ele abriu mão? A Bíblia diz que esse imutável sustenta esse universo pequenininho na palma da sua mão. Ele não julgou com usurpação ou soberba ter esse poder. Quem nós achamos que somos para exigir nossos direitos? Ele disse: olha para Ele. Tenham no coração de vocês, igreja, o mesmo sentimento que Ele teve. Ele é imutável, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é transcendente, Ele é o maior de tudo, de todos, Ele está acima de tudo e de todos. Ele chama as estrelas pelo nome, elas se comparecem diante dEle, nenhuma delas falta. Ele é grande em força, forte em poder. Isaías diz: quem nós pensamos que somos? Está com problema de relacionamento? Tem em você o mesmo sentimento que ele teve. Ele pega tudo isso que ele tem e esvazia de si mesmo. Abre mão desses direitos. Assume uma forma humana. Você já parou para perceber, irmão, que o Deus que deu uma ordem só para que tudo que existe venha a existir, desceu dessa glória e flutuou no ventre da sua própria criatura? Você já parou para perceber que o Deus que criou as células que compõem o corpo humano, as moléculas da água, o Deus que criou todas essas coisas, o Deus que criou o útero da mulher, o ventre da mulher, Ele desceu da glória e flutuou nesse ventre? Você já parou para pensar nesse Deus? Por que nós temos problema de relacionamento? Porque nós não temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Meu filho, você que está casando agora, eu estou te dando um remédio para você não ter problema no seu casamento. Quantas vezes? Irmão, você imagina uma igreja que o irmão falhou com você duramente, e o primeiro sentimento do seu coração é: eu preciso restaurar minha comunhão com esse irmão. Mesmo que ele errou, meu coração está disposto a perdoá-lo imediatamente, porque tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas ele diz mais. Ele não só abdicou desse direito, ele não só esvaziou desse direito. Não, pastor, não. Porque ele poderia esvaziar e falar: pronto, quero usar esse direito de ser Deus, imutável, todo-poderoso. Será que eu e você naquela cruz, no lugar dele, cravado ali, não passaria na nossa cabeça assim: se esse soldado romano me der mais uma chicotada, eu vou destruir a terra todinha?
só com o sopro da minha boca. Ele não podia fazer? Ah, não! Um Deus que sustenta a terra na sua mão não podia fazer? Mas por que ele não fez? Ele não só abdicou desses direitos de Deus. Diz o versículo 7, versículo 8. Ele se humilhou. Ele a si mesmo se humilhou. Presta atenção. Fala o seguinte, olha aí. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma. Que forma? De servo. Deixa eu te explicar a forma de servo em uma situação que aconteceu com ele e com os discípulos. Ele reúne os discípulos para preparar a Páscoa. Ali mesmo, no cenáculo, como eu citei no começo. Antes dele chegar, os discípulos estavam discutindo entre eles qual era o maior. Qual era o maior entre eles? Qual tinha mais benefício no ministério de Jesus? Quais seriam os top 3 ali? Será que é Pedro, Tiago e João, que foi com ele para o Monte da Transfiguração, foi para orar no Getsemane, aquele negócio todo? Eles estavam conversando entre eles. Era costume deles, na hora das refeições, lavar a mão e os pés, porque as mesas eram baixas, e eles tinham que se reclinar para comer. E às vezes o pé ficava perto da cabeça, do rosto do outro. Por isso que tinha que lavar os pés. Então a mesa era posta, a comida posta, e tinha uma bacia de água com a toalha, para eles lavar os pés ali e poder sentar na mesa para comer. Eles estão discutindo quem é o maior. Sabe o que aconteceu? Nenhum deles lavou o pé de ninguém, nem o próprio pé. Porque lavar os pés era a tarefa do menor serviçal de uma casa. Quando os convidados chegavam, o servo menor da casa, o escravo mais barato, pegava lá, lavava os pés eles ia lavava e saía. Os discípulos estão lá conversando. Quem será que é o maior, hein? Rapaz, eu acho que é Pedro. Pedro andou sobre as águas, você viu? Ah, mas João, encosta a cabeça no ombro do homem. E ninguém lava o pé um do outro. Você já parou para pensar? Se Jesus chega aqui hoje, já parou para pensar, irmão? Jesus chegando aqui, você entra, nossa, parece que os meninos lavaram esse banheiro direito hoje, né? E Jesus chega e entra, né? Você passa, ele entra, pega uma vassoura, começa a varrer o banheiro, limpar o banheiro. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Chega então aquele que criou o universo, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe existia, diz Paulo aos Colossenses. Chega aquele que é grande em força, forte em poder. Chega aquele que sustenta o universo na palma da mão. Chega aquele que criou o homem, o mar, tudo que nele há. Chega aquele que é dono do céu, da terra, do mar. Chega aquele que principado, potestade, anjos, demônios, todos se prostram diante dele. Chega aquele que é o maior homem do universo e se ajoelha, pega a bacia de água e começa a lavar os pés dos soberbos, dos vaidosos, dos arrogantes, dos prepotentes, dos pecadores. Ele começa a servir. Essa é a forma de servo que ele assumiu. Está com problema de relacionamento? Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Você quer servir? Ah, pastor, eu faço umas coisas na igreja, mas isso aí? Não, o que é isso? É lógico que você não faz, irmão. Você é melhor do que Jesus. Eu sou melhor do que Jesus, é por isso que eu não faço. Eu não faço, você não faz, mas Ele fez. Ele começa a lavar. E ele começa a mostrar para os discípulos, e ele fala o seguinte:
Vocês me chamam de Senhor? Fazes bem, porque eu sou o Senhor. E se eu sou o Senhor e lavei os pés de vocês, vocês devem fazer e servir uns aos outros da mesma forma. Quer avançar no serviço a Deus? Tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo. Quer resolver o problema de sua casa, meu filho? Tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo. Tem marido que não tem condição, ele não tem coragem de pedir perdão para a esposa. Ele errou, mas ele não tem coragem. Que isso, pastor? Sou um sacerdote e um ruim, um dos sacerdotes daqueles ruins. Irmão, no cristianismo não tem espaço para isso. A ótica do cristão é primeiro Cristo, depois meu próximo, depois eu. Não tem espaço para isso. Você vai sofrer muito se você não entender isso. Mas se isso entrar no seu coração hoje, todos os seus problemas foram resolvidos. Mas pastor, não dá, eu não consigo tirar essa dor do meu coração. Você conheceu ele pouco ainda. Você conheceu ele mais. Você quer ver um homem que conheceu ele bem? Se tornou um grande líder em Jerusalém. Deus fez prodígios e sinais pelas mãos desse homem. Ele pregou e o primeiro avivamento aconteceu na igreja de Atos. Você tem noção, irmão? Tem pastor que gaba quando ele prega num culto e ele faz um apelo, vem 5 e aceita Jesus. Fala, rapaz, preguei hoje, Deus derramou uma unção e nós fizemos um apelo e 5 foi para Jesus. É, pastor, sua coroinha está crescendo, hein? Pedro pregou e 3.000 foram para Jesus. De uma vez só. 3.000 se arrependeram. 3.000 falaram, o que a gente faz, Pedro? Ele diz, arrependa-se e sejam batizados. O que esse homem aprendeu de Jesus? Ele apontou para os líderes e disse, o Jesus que vocês crucificaram aos fariseus, Deus o fez Senhor e Cristo, e através do poder dele, do nome dele, que realizamos esses prodígios. Pedro conheceu Jesus, então na hora que ele foi sentenciado ao martírio, crucifica Pedro. Pedro disse, não, não igual ao meu Senhor, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E diz o historiador, crucifica de cabeça para baixo. Eu não posso ser. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Eu não posso ser igual a Ele. Ele é o dono, eu sou só o escravo. Eu sou só o servo dele. Eu não posso ser. Tenho em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Tende em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele se humilha, mas o apóstolo vai um pouquinho mais, porque se humilhar só lavando o pé, talvez seja pouco para você. O Deus eterno lavar o pé de pescador, de coletor de imposto, de hipócrita, de mentiroso, de defeituoso igual nós, talvez seja pouco, mas a Bíblia diz que ele se humilhou ao máximo, porque ele foi se humilhando até a cruz, e a morte de cruz era a morte mais humilhante da história. Porque na morte de cruz, a cruz era amarrada a esse homem, e ele era açoitado, e ia se conduzindo esse homem às ruas da cidade, para que o crime que ele estava sendo acusado se visse de exemplo para os demais. Como é que é, pastor? Eu estou te dizendo que o Senhor de toda a terra, o dono do universo, se humilhou ao ponto de a sua própria criatura escarnecer dele, zombar dele, rir dele, brincar com ele, fazer chacota com ele. Você fica ofendido se alguém brincar com você? Não gosto dessas coisas não, hein, pastor?
Mas não, hein? Você fica ofendido se alguém chamar a sua atenção. Irmãos, é por isso que nós temos tantos problemas de relacionamento. Por isso que a gente não quer servir. Não, pastor, eu prefiro ficar em casa mesmo. Meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai pedir conta para você e para mim. Do talento que Ele deu nas suas mãos, do dom que Ele confiou a você, Ele vai pedir conta. Não, pastor, vai ser mais um culto, você vai entrar e vai ouvir. Ok, estou livre do seu sangue. Querido, preste atenção. Ele se humilha, diz a Bíblia, até a morte de cruz. Ele chega no ápice da humilhação. Ele é levado pela rua, a chamada Via Dolorosa. Não passa um filme na sua cabeça? Toda vez que eu estou falando disso, eu fico imaginando ele. Eu fico pensando nos olhos dele. Eu fico pensando nele olhar e ver tudo que ele criou. Eu fico pensando nele olhar os objetos do amor dele, chutando ele, rindo dele, zombando dele, e ele olhando. E eles não sabem por que eu estou fazendo isso. Faço isso por algo muito maior. Eu vou restaurá-los com meu amor. Eu fico pensando nas feridas, nas cãibras das suas pernas, nos seus braços, por causa do peso da cruz. Não te constrange isso, irmão? Toda vez que alguém me ofende, que eu preciso pedir perdão, eu penso logo nisso e falo, meu Deus, olha o que ele sofreu, olha até onde ele foi por mim, olha o nível que ele chegou para demonstrar o seu amor por mim. Não te constrange isso? Não te incomoda saber que o seu Senhor foi a esse ponto? E que nós não conseguimos perdoar, que nós não conseguimos andar com o próximo, que nós não conseguimos levantar, ajudar? Não te constrange? Paulo diz, ele a si mesmo se humilhou, até o último suspiro. Eles não pararam. Nas ruas os chutes, os pontapés, os gritos de crucificam. Na cruz, ele teve sede. Por que não deram água? Era só água. Quem nega água para alguém? Põe vinagre. Põe lá vinagre para ele tomar. Quem nega água para quem está sufocando em agonia? Na cruz ele ouve. Ele não ouviu, tadinho dele. Por que estão fazendo isso com ele? Ele ouviu, salvou os outros, né? Salva você mesmo agora. Foi capaz de salvar um monte de gente. Você não é o rei dos judeus? Você não é o Deus que curou as enfermidades do povo? Deu vista ao céu? Salva agora! Quero ver quem vai te livrar daí. Não te constrange isso, irmão? Ele ouvindo aquilo, ele falando, eu dei a esse homem um cérebro, eu dei a esse homem pensamento, eu plantei dentro dele a minha lei moral, eu dei a ele respiração, ar, alimento, terra, e em troca ele recebe isso. Não te constrange? Tenho em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Essa é a resposta para todos os nossos problemas. Quando alguém faz alguma coisa boa para nós, e essa pessoa entra em situações difíceis, você fala assim, pastor, não tem como eu não ajudar essa pessoa, eu preciso fazer o máximo para ajudá-la. E por que com Jesus não?
ele se humilha. Mas olha o que a Bíblia diz então. Pastor, tem dificuldade demais de me humilhar. Ok. Já que o seu Senhor, chegando nesse nível de humilhação, não te constrange, a Bíblia diz assim: pelo que Deus, o 8 ele diz, a si mesmo se humilhou, ele mesmo se humilha. Aí ele, mas Deus, no 9, o exaltou. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Você se humilha, Deus te exalta. Você se submete, Deus te exalta. É isso que acontece quando você tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Essa igreja de Filipos estava assim. Paulo então escreve isso para eles e diz: olha, meus irmãos, não é para ter partidos na igreja, grupinhos na igreja. Estava acontecendo isso na igreja de Corinto também. Uns diziam: eu sou de Paulo, os outros: eu sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Cristo. Paulo então escreve para essa igreja assim: deixem de ser meninos, crianças na fé, cresçam em Deus. Ter grupinho na igreja, conversinha na igreja, é coisa de menino na fé, é coisa de criança. Criança que fica com isso. Olha, Azaf, fulano de tal falou de servir Azaf. Paulo exortou a igreja de Corinto: deixem de ser crianças. Quer produzir esse ano, meu irmão? E mesmo com os problemas que enfrentaremos de relacionamento, mesmo você sendo ferido aqui talvez, chateado, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Tendo todo o direito, ele abriu mão do direito, se humilhou, mas a Bíblia diz: Deus o exaltou sobremaneira. Olha o contraste: ele se humilha, se esvazia, mas quando diz da exaltação, não é ele que se exalta, ele fala: Deus o exaltou. E aí vem talvez um dos trechos que eu amo mais da Escritura: e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse. Preste atenção nisso, irmão. Sabe o que está dizendo? Que aquele soberbo do Pilatos que chegou para ele e falou assim: não sabes tu que tem autoridade para te livrar? Ele vai ter que se prostrar diante de Jesus e falar assim: tu és o Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que Satanás vai ter que vir com os seus demônios e todo o seu exército de demônios e se prostrar diante dele e dizer: tu és o Senhor. Que os príncipes, os reinos, os principados, as potestades, tudo que existe vai se prostrar diante dele e dizer: tu és o Senhor. Ah, irmão, se Deus me deixasse escolher um salmo para a igreja toda falar naquele dia, eu ia falar assim: vamos recitar o Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor. Quer andar como igreja? Tenham em vós o mesmo sentimento que ele teve, e se tornou servo de todos os irmãos, sem distinção, sem preconceito, servindo do mais intelectual ao iletrado, do mais rico
mais pobre, do mestiço, do branco, do negro, do judeu, do gentio. Tenham em vós o mesmo sentimento. Se você entender isso e aplicar isso na sua vida, certamente você irá ser mais parecido com Ele. Irá parar de brigar por coisas tão bobas e pequenas, sofrer por coisas tão bobas e pequenas. Qual é o clamor então da minha alma para essa igreja? Como que eu oro para que essa igreja viva? Capítulo 2 e finaliza aqui. Versículo 1 diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se essa igreja entender isso, eu posso fazer então a oração de Simeão: despede o teu servo em paz, Senhor. Que coisa melhor do que a igreja viver isso, irmão? Enquanto isso, nós vamos ralar com alguns, machucar, trombar com outros, ferir um, ser ferido por outro. Mas se nós tivermos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo amor que houve em Cristo Jesus, esse amor é o antídoto, é o remédio para curar essas feridas e nos fazer continuar caminhando em Cristo Jesus. Feche seus olhos. É um ano de desafios, irmãos. É um ano de desafios. É um ano que a proposta que Deus tem implantado no nosso coração para essa igreja é você servir. Servir em amor, orar com fervor, consolar uns aos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Ser instrumento de Deus para edificação, para o crescimento, para a consolação, para a exortação, para o amor fraternal. Não é fácil andar em comunhão, mas é a marca da igreja. Existem duas opções hoje: ou você vive em Cristo e para Cristo, ou você vive em si e para si. Vive em você mesmo e para você mesmo. Mas se por acaso o Espírito Santo acendeu uma fagulha de fé no seu coração, e essa palavra queimou no seu coração, meu irmão, eu quero que você pense apenas em uma pessoa. Tenham em vós o mesmo sentimento que Cristo teve. A Bíblia não mandou você se comparar com outro irmão, a Bíblia mandou você se comparar com Cristo. Olha para Ele. É um problema no casamento? Olha para Ele. É um problema com o marido? Olha para Ele. Com a esposa? Para Ele. Com o amigo? Para Ele. Com os filhos? Olha para Ele. Olha para Cristo. Olha para Cristo. E que o sentimento que houve em Cristo entre em seu coração e controle as suas emoções, controle as suas reações e controle a sua vida. Você vai perceber que perdoar vai ser muito mais fácil do que você imaginava. Que liberar perdão vai ser muito mais fácil do que você imaginava. Olha para Cristo.
Tenha um sentimento que houve em Cristo. Certamente você vai servir ao outro em amor. Senhor Jesus, a minha oração para essa igreja é essa, Senhor. Se essa igreja entender e tiver isso, nós entendemos tudo do Evangelho. Tu bem sabes como é difícil para um homem caído e pecador executar essas coisas. Mas a palavra do Senhor fala que é o Senhor quem faz em nós o querer e o realizar. Faz isso em nós, Senhor. Muitos vão ouvir isso aqui. Vai ser só mais uma palavra. Vai ser só mais uma pedra no peso do julgamento. Mas talvez o teu Espírito começou a fazer isso nos corações de muitos aqui nessa noite. Talvez muitos maridos precisaram chegar hoje em casa, se ajoelhar nos pés das esposas e pedir perdão. Talvez muitas esposas precisaram fazer isso, muitos filhos precisaram fazer isso, muitos irmãos precisaram fazer isso um com o outro. Concede essa graça a essa igreja, Senhor. Não almejamos riquezas, templo luxuoso, fama na cidade ou na região. Não queremos ser a igreja do momento, a igreja assediada por todos. Queremos apenas ser uma igreja que tem o mesmo sentimento que Cristo teve. Não queremos ser melhor que igreja nenhuma. Não queremos estar acima de igreja nenhuma, Senhor. Queríamos só que o Senhor nos desse esse coração, um coração de servo, com o mesmo sentimento que houve no nosso Senhor. Então nós julgaríamos menos, amaríamos mais, acusaríamos menos, perdoaríamos mais, confessaríamos nossos pecados, seríamos curados. Que o Senhor assim faça sobre a tua igreja, em nome de Jesus.